Companheiros e companheiras, dando continuidade à temática anterior, que foi direito internacional dos direitos humanos e o direito humanitário, as distinções entre um ramo do direito internacional e outro, hoje a conversa será no sentido de esclarecer as distinções entre as cortes internacionais, ou seja, a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, bem como as cortes regionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Africana de Direitos Humanos. Essas três. Existe uma sistemática para trabalhar com a questão das cortes, como funciona o procedimento e como se dá até mesmo as decisões finais. Mas vamos lá. A distinção fundamental entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional é que a Corte Internacional de Justiça, a competência dela é para julgar os Estados, julgar os crimes contra a humanidade praticados pelos Estados. Enquanto o Tribunal Penal Internacional, a competência é para julgar os criminosos de guerra, aqueles que praticaram crimes contra a humanidade. Essa é a distinção. O Tribunal Penal Internacional, ele nasceu com o Tratado de Roma. E o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional e sujeita-se às decisões do Tribunal Penal Internacional. Agora, algo de relevante importância para nós é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos funciona com a seguinte sistemática, que é igual tanto à da europeia quanto à da africana, porque isso diz respeito a um sistema internacional. Ora, primeiro nós temos a Comissão de Direitos Humanos. É na comissão em que as organizações propõem e apresentam denúncias de violações aos direitos humanos, certo? Agora, essas violações, elas precisam ter um aspecto muito importante. O recebimento dessas denúncias, elas se vinculam ao fato de que o judiciário daquele país onde ocorreu a violação, ele não atende, ou ele é, por demais, lento nessas decisões. E, portanto, a comissão avalia, ela investiga, ela faz todo esse procedimento e, concluído esse procedimento, ele é encaminhado para a corte, para apreciação e para o julgamento. Vamos falar exatamente do caso brasileiro. O Brasil respondeu por inúmeros casos de violações de direitos humanos e foi condenado pela corte. Vou destacar dois casos que se tornaram extremamente emblemáticos, que foram os casos que envolveram a ditadura militar. A guerrilha do Araguaia, aquele morticínio praticado pelo regime militar instaurado em 1964, levou ao extermínio de uma juventude que se rebelou contra o regime militar diante das atrocidades que foram praticadas pelo regime militar, como tortura, morte, desaparecimentos e todas as violações possíveis e imagináveis àquele conceito que nós temos de democracia, ao conceito que nós temos de direitos humanos. Então, houve uma opção pela luta armada. Acontece
que o próprio direito humanitário, ele fala da chamada proporcionalidade. Então, há de haver uma proporcionalidade entre aqueles que estão em conflito. Evidentemente que as Forças Armadas brasileiras, perante aquele grupo de jovens que estavam no Araguaia fazendo uma resistência armada, era uma desproporcionalidade absurda, e aquelas pessoas foram brutalmente, depois de detidas, foram brutalmente torturadas, né, e mutiladas, esquartejadas, e seus corpos foram desaparecidos. Então o Brasil, por conta disso, foi condenado, né, pela guerrilha do Araguaia. O caso Vladimir Herzog, o jornalista que no segundo exército foi assassinado e foi forjado um suicídio. Então esse caso foi um dos casos que mais sacudiram e levaram a uma deterioração do próprio regime militar a partir desta morte brutal. Bom, isso é importante falar porque nós estamos ainda no curso daquele ano em que muitos ainda comemoram este regime atroz, este regime que violou todos os aspectos da proteção dos direitos humanos e da defesa dos direitos humanos. Agora, um outro caso extremamente valioso para nós foi o caso da Lei Maria da Penha. No caso da Lei Maria da Penha, foi a morosidade da justiça brasileira que não dava conta de julgar e condenar aquela mulher que se tornou tetraplégica por conta de uma violência doméstica, por conta de uma violência de um homem machista. E o Brasil foi condenado, e daí foi dentro da própria sentença, como todas as sentenças, elas recomendam que o país adote determinadas medidas, né, de precaução, muitas de natureza legislativa, e foi por essa razão que surgiu a Lei Maria da Penha. A questão da violência contra a mulher, tal qual a violência contra a população negra, ela é estrutural. O machismo, ele é estrutural. O machismo tem aspectos patrimonialistas, ele tem aspectos até mesmo da misoginia e uma série de coisas. Veja bem, nem o Poder Judiciário, ele escapa desse tipo de coisa. Vejamos aqui. Aqui nós temos um caso que aconteceu em Minas Gerais, em Sete Lagoas, quando um magistrado, na sua decisão, que levou ele a ser punido pelo Conselho Nacional de Justiça, por dizer o seguinte, aspas, o mundo é masculino e assim deve permanecer. Né? Ele diz, em uma das suas passagens da sua sentença, que a Lei Maria da Penha tem regras diabólicas. Desgraças humanas começaram por causa da mulher, fecha aspas. De novo, compensar um passivo feminino histórico com algumas disposições de caráter vingativo. É isso que ele diz a respeito da Lei Maria da Penha. Então, ele foi devidamente punido pelo Conselho Nacional de Justiça. Outra passagem que reforça a necessidade e vamos dizer assim, a certeza desta punição. Se tem fixado fundamentalmente na falsa e equivocada ideia de que só somos contra a severa penalização do agressor no âmbito doméstico familiar, na falsa e equivocada ideia de que temos uma visão machista da relação homem-mulher e na falsa e equivocada ideia de que somos contra o desenvolvimento da mulher enquanto ser social. Na verdade, não é nada disso. Isso faz parte da sentença. Segundo ele, continua, o que disse foi que hipócrita e demagógica, sim, é a falsa igualdade que tem sido imposta às mulheres, que, em verdade,
vêm sendo constantemente usadas nos discursos políticos de campanha. Continua ele: tivesse eu me valido de poetas como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto ou Guimarães Rosa, ou se tivesse me auxiliado de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, dentre outros, não posso, ainda que uma vez na vida ou outra na morte, citar Jesus, se é ele, com E maiúsculo, o poeta dos poetas e filósofo dos filósofos. Ainda, na nota, ele explicou que considerou a lei inconstitucional por tratar apenas da mulher e ignorar a condição doméstica do homem. Isso foram palavras que ele disse depois em redes sociais, quando ele se viu instado a responder, né, no Conselho Nacional de Justiça. Ele recorreu até o Supremo Tribunal Federal por esta decisão. E esta decisão do Conselho Nacional de Justiça, pelo seu afastamento, ela foi confirmada. Né? Tivemos também um caso mais recente, porque esse foi o caso de 2007, tivemos um caso em 2018, num juiz de uma vara de família de São Paulo. O magistrado Rodrigo de Azevedo Costa sofreu pena de remoção compulsória conforme determinação do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Diz ele: vamos devagar, isso numa audiência em videoconferência, vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Se tem lei Maria da Penha contra a mãe, eu não estou nem aí. Uma coisa eu aprendi na vida de juiz: ninguém agride ninguém de graça, diz o magistrado no vídeo. Ou seja, ele estava justificando, né, a agressão contra a mulher. E indo naquele senso comum machista em que diz que quando o homem não sabe por que está batendo, a mulher sabe por que está apanhando. Ou naquela outra máxima do senso comum: em briga de mulher não se deve meter a colher. Insiste ele: doutora está se referindo à advogada, eu não sei de medida protetiva, não estou nem aí para medida protetiva, e estou com raiva já de quem sabe dela, eu não estou cuidando de medida protetiva. Este foi responsabilizado pelas suas palavras. Ora, gente, a Lei Maria da Penha, ela surge nesse contexto. Ou seja, o contexto da violência contra a mulher, ele não se dá tão somente dentro do âmbito familiar. Ele se dá até mesmo no âmbito institucional. Você veja, o órgão julgador, o poder judiciário, cujo os magistrados têm o dever não só de cumprir a lei orgânica da magistratura, mas se sujeitar às suas decisões às normas vigentes no país. E não negar vigência a essas normas, fazer críticas a essas normas, porque não é essa a sua função. Não é essa a função jurisdicional. Agora, como se não bastasse, até antes mesmo da existência das DEANs, das delegacias especializadas na mulher, as mulheres quando eram agredidas, elas se socorriam a delegacias majoritariamente cujos delegados e funcionários eram homens. E elas eram duplamente violentadas, uma de maneira física e outra de maneira simbólica, né? Ou até mesmo com assédios, verdadeiros assédios. Então o Brasil se coloca numa situação de violação de direitos humanos de uma maneira muito severa em relação ao contexto internacional, sobretudo dentro do âmbito das Américas. Agora, a Corte Europeia de Direitos Humanos, os julgamentos, eles não passam por essas questões que passam por nós, porque não quero dizer que na Europa não exista machismo, não quero dizer que na Europa não exista, vamos dizer, racismo. Absolutamente, claro que existe. Claro que existe. Né? Agora,
os mecanismos, né, nacionais e internos de combate a esse tipo de coisa, eles são muito mais maduros e aperfeiçoados do que os nossos, evidentemente, né? E por conta disso, as coisas giram muito em torno de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, até mesmo em razão dos movimentos migratórios e por conta mesmo de refugiados e uma série de coisas. Então, as decisões da Corte Europeia diferem por razões históricas e razões culturais muito diferentes daqui da nossa Corte americana. A Corte africana, ela é uma corte muito bem estruturada, também tem comissão, também tem julgamentos e etc. Agora, tem também corte no mundo asiático. As pessoas acham que no mundo asiático não existem direitos humanos. Existem sim direitos humanos no mundo asiático. Claro que existe, evidentemente respeitando as diferenças históricas e culturais daquela região, daquele lugar do planeta. Né? Importante que se tenha a ideia de que o direito humanitário, ele hoje faz parte da ordem do dia. Né? O direito humanitário hoje pertence à ordem do dia. Repito aquilo que falei na conversa anterior. O genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, ele coloca em risco a segurança e a paz internacional. Neste final de semana, né, houve uma resposta do Irã ao ataque que Israel fez à embaixada do Irã, né, na Síria, em Damasco. Então houve uma conversa e uma instabilidade, uma apreensão muito grande no mundo, porque aquilo poderia, discorrer e se transformar num conflito de dimensões quase que de uma terceira guerra mundial, que hoje seria nuclear, porque o Irã possui armas nucleares. Né? Então, mais uma vez, a irresponsabilidade, né, do sionismo, do governo de extrema-direita, do primeiro-ministro Netanyahu, levou a isto. Mas a resposta iraniana foi uma resposta proporcional. Tanto é verdade, né, que embora neste domingo, né, esteja sendo realizada uma reunião, né, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, para poder dar uma solução para este problema, no sentido de que houve sabedoria no próprio governo iraniano de não fazer um combate com drones e com mísseis que gerasse vítimas, apenas para dizer: não atente contra a soberania do meu país. Não atente contra a soberania do meu país. Então vamos voltar lá à Corte, o Tribunal Penal Internacional. Da Corte Internacional de Justiça. O governo da África do Sul, ele ingressou com uma ação na Corte, no sentido de responsabilizar o Estado de Israel pelo genocídio. Olha, por que exatamente a África do Sul? Vamos nos reportar ao passado. No período do apartheid, né, na África do Sul, da segregação do povo negro na África do Sul, né, o governo de Israel, à época, ele apoiou o apartheid. Ele apoiou o apartheid. Ele, inclusive, deu subsídios militares, subsídios de inteligência para manter aquele regime sangrento e segregacionista. Somente mais adiante, quando começou o mundo inteiro, né,
a partir de decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no sentido de aplicar sanções ao apartheid, ao governo apartheísta, é que o governo israelense começou a se afastar e até mesmo adotar posturas contrárias ao regime apartheísta, muito embora ainda houvesse algumas relações de natureza comercial, que permaneceram. Então, veja bem, não é à toa que a África do Sul ingressou com este processo junto à Corte Internacional de Justiça. Por quê? Porque este mesma ultradireita israelense, que hoje massacra o povo palestino, foi a mesma ultradireita que apoiou um regime sangrento e opressor na África do Sul. Não agiu de forma diferente a ditadura de Augusto Pinochet, que também apoiou o governo apartheísta, inclusive fornecendo especialistas em tortura, fornecendo armas. Então, os genocídios, e esse genocídio, que é o que nós estamos vivendo agora, a gente percebe que existe uma questão ideológica muito séria em relação a isso, que é o quê? É a extrema-direita. É a extrema-direita que não poupa a utilização de métodos bárbaros, não só para se manter no poder, mas para ter interesses econômicos nisso. No caso da África do Sul, era o diamante. Era o diamante. Mas não vamos julgar o povo israelense, porque, de uma certa maneira, até a política israelense já foi vítima da extrema-direita. Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, do Partido Trabalhista, que em Oslo ele negociou a paz junto com Yasser Arafat, ele foi assassinado por um membro da extrema-direita israelense que não queria a celebração da paz e as negociações de paz com o povo palestino. Não queria. Então, se deu desta maneira. Então, a gente não pode imaginar que Israel, enquanto Estado, ele é isso que a gente está assistindo. Porque não se pode dizer o Estado. Aquilo ali é a extrema-direita sionista que está nisso. Infelizmente, com colaboração de alguns países de perfil imperialista, que dão apoio e até de armas e apoio econômico. E hoje os Estados Unidos estão tendo que viver um momento de extrema saia justa, porque as relações internacionais estabelecidas pelo Biden com Netanyahu está comprometendo as próprias eleições norte-americanas, porque isso está botando combustível na campanha do Trump, que faz parte, inclusive, da extrema-direita internacional, porque ele está mostrando que entre ele e Biden, entre democratas e republicanos, em termos de política internacional, em termos de respeito ao direito humanitário, não existe diferença. Então isso é extremamente preocupante, porque uma vitória de Donald Trump vai significar um reforço muito grande nesse alargamento da extrema-direita internacional. Então, hoje eu me ative a essa questão, que é a ordem do dia, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas ele vai se reunir e, dentro daquelas medidas que podem ser adotadas, pode chegar até uma intervenção internacional ao Estado de Israel em nome da paz e da segurança internacional, o que eu julgo ser pouco provável que isto ocorra chegar a este extremo. Então estamos aí num tic-tac, apreensivos sobre os rumos
que o planeta está tomando, né? Musk está aí, né, com a sua propaganda e a sua disseminação com a sua rede X, né, sendo um braço das redes sociais para disseminação dos discursos de ódio, né? E ele, de uma certa maneira, está desafiando o Brasil nisto, né? Está desafiando o Poder Judiciário, como se a liberdade de expressão fosse algo absoluto. Não existe direito absoluto. Direito absoluto, ele não existe, ele convive com outros direitos. E na medida que ele invade o espaço de outros direitos, no sentido de que ele subtrai um outro direito, ele tem que sofrer as suas devidas limitações. Imaginemos agora, só para concluir e colocar essa questão, aquelas pessoas que estão me assistindo. Imaginem vocês que o X colocasse dentro dos Estados Unidos perfis de extrema direita, ameaçando a paz e a segurança dos Estados Unidos, permitindo que terroristas trafegassem nas redes sociais. Será que no país da liberdade de expressão isso não teria nenhuma consequência? Claro que teria consequência. Claro que teria consequência. É evidente que teria. Na Inglaterra não teria consequência. Em qualquer país central, isso teria consequência. Em qualquer país em que a liberdade de expressão ela não pode abrigar crime, principalmente crime contra a democracia, crimes contra a soberania nacional, evidentemente que não. Então, este bilionário, empresário, ele está associado à extrema-direita brasileira. Evidentemente que sim. E ele só encontra abrigo e espaço dentro da extrema-direita desses outros países em que ele interfere e que ele age dessa maneira. Então, não existe esta liberdade de expressão onde pode abrigar perfis criminosos. A própria Europa já está adotando mecanismos de regulação. Regulação não é censura. Censura é própria dos regimes autoritários. Aliás, censura é própria dos próprios regimes dos quais ele apoia. Aí tem a censura. Mas nos regimes democráticos, não. Há a regulamentação da liberdade de expressão. Regulamentação não é censura. E vou dizer mais, não tem área do direito na vida humana em que ele não esteja presente. Nós temos aqui a inviolabilidade do domicílio. Mas será que em nome da inviolabilidade do domicílio pode ser praticada a violência doméstica? Porque ali está a garantia dos direitos fundamentais, da privacidade, da intimidade? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Então, em outras situações, isso também ocorre. Na liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela não pode, de maneira nenhuma, abrigar a intolerância religiosa. De maneira alguma. Então, toda essa pauta de extrema-direita, que se utiliza das garantias da democracia, dos direitos fundamentais, para atacar regimes democráticos, eles mesmos têm como projeto ideológico de tomada de poder subtrair todos esses direitos. Porque no regime militar você não poderia falar em inviolabilidade do domicílio. Claro, com o AI-5 você não poderia falar em inviolabilidade do domicílio. A censura estava ali enfim, tudo isso. Tanto na Alemanha nazista, quanto na Itália fascista, quanto na Espanha franquista, quanto em Portugal salazarista, na ditadura de Pinochet, na ditadura do Uruguai de Stroessner, na ditadura da Argentina de Videla. Portanto, é importante que nós estejamos atentos a isto. Hoje, a preservação dos direitos humanos, ela passa pelas redes sociais, ela passa pela grande mídia, ela passa pela informação,
ela passa pelaquilo que hoje, né, chamamos de pós-verdade. É isto. As democracias estão ameaçadas por conta disso. Os processos eleitorais, eles estão sendo trabalhados pela extrema-direita através da mentira, né, do linchamento de reputações e etc. Então hoje, esta conversa preta, ela é neste sentido. Estamos hoje com um quadro interno e internacional que se relacionam. Há uma ligação direta entre a extrema-direita, que foi fracassada na tentativa de golpe no 8 de janeiro, com todo este contexto internacional de extrema-direita. Então, embora eles não tenham sido bem-sucedidos no golpe, eles continuam atuando e continuam tentando minar e subtrair de nós e gerando instabilidade dentro da própria democracia de um governo eleito democraticamente, seja ele qual for. Foi eleito democraticamente, ele há que ser respeitado, como foi até mesmo o governo passado. Ele foi eleito democraticamente, todo o curso, não houve golpe democrático contra este governo, que teve todo o perfil extremamente autoritário, genocida, violador de todos os direitos que nós podemos imaginar, sobretudo no campo da informação, no campo das mídias. Agradeço mais uma vez o fato de vocês estarem nos seguindo, nos acompanhando, e é assim que a nossa conversa preta ela vai ser cada vez mais preta.